Nessa jornada toda, todos nós defendemos com unhas, dentes e tudo que tem direito os nossos ideais, as nossas opiniões. Sim. E eu quero migrar para um lado mais dinamitado, um pouco hoje em dia, minado, que é o seguinte: estamos em ano de eleição, Rapaz, 2026. meu pai. E as últimas eleições já foram um exemplo claro, inclusive nas comunidades cristãs, onde o partidarismo é muito claro, muito forte. Uhum. E hoje em dia, você quer acabar com o Natal de qualquer família, pergunte aos seus filhos em quem eles votaram. Não, eu já aprendi a não perguntar. Agora, você quer ter razão ou quer ser feliz, né? Mais ou menos essa ideia. Então, isso também acontece em qualquer lugar. Nas empresas também acontece isso. Uhum. E vivemos hoje uma polarização, até porque a internet, as redes sociais nos levam a isso. Que é a história, se eu sou simpatizante à linha tal, quem não pensa como eu deve morrer. Deve perder seu espaço, deve se calar. Como você, como pastor de uma comunidade cristã, lida com isso e como você convida os seus bodes polarizados a busca da verdadeira sabedoria. Eu estou quase para desenvolver a teologia Rock Balboa, não sabe bater, mas sabe apanhar. Eu creio que o que 2022 ensinou para a gente, para mim pelo menos, ensinou não, trouxe à tona, né? Eu fiquei bastante assustado com o que aconteceu em 2022, porque eu apanhei muito dos dois lados. Fui cancelado sem dó nem piedade, né? E o que ficou evidente para mim ali foi o que é que está regulando essas atitudes, né? Pera lá, se o evangelho nos une, vamos lembrar lá de Paulo, né? É interessante porque toda essa situação das eleições em 22 e o potencial de divisão novamente agora em 26, me lembra um pouco a bronca que Paulo dá na igreja de Corinto sobre as divisões internas da igreja. Ele falou, olha, Cristo não está dividido. Por que essas facções entre vocês? E vamos lembrar que as facções ali eram por questões de preferência. Eu prefiro o cara que tem uma boa oratória, a turma de Apolo. A turma de Pedro era a turma provavelmente do poder, né? A turma do espírito, né? A turma de Paulo era a turma da teologia. E a turma de Jesus é a turma mais espiritualizada da igreja, que alguns teólogos dizem deveria ser a pior turma da igreja, né? Mas enfim, conjecturas à parte, se você parar para pensar o que aconteceu na polarização política, é algo semelhante, só que extrapolando para um assunto, digamos, periférico à vida da igreja. Periférico ao viver comunidade de fé. Foi assustador porque mostrou claramente uma ordem de prioridades no pensar aí. É a palavra de Deus que regula a minha visão de mundo ou é uma ideologia de mundo que regula a minha visão da palavra de Deus? Porque no primeiro momento, eu falei, para lá, gente, nós somos chamados a trabalharmos pela unidade do corpo de Cristo e a dizimarmos e eliminarmos, na medida do possível, com todo o nosso esforço, as nossas diferenças. E se você parar para pensar, quais são os mandamentos que Jesus deixa para a gente e que sintetizam todos os mandamentos das Escrituras? Amar Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como você mesmo. Nessa questão da diferença de opiniões, dane-se o amor ao próximo. Dane-se o amor a Deus. O que importa é o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. O programa do partido. Eu lembro que quando nós eu fiz uma série em Isaías em 2022 e eu estava muito preocupado com o rumo que as coisas já estavam tomando no Brasil, sobretudo dentro dessa dimensão mais da área judiciária brasileira, né? Comecei a ficar preocupado, comecei a ver e ir trabalhando princípios que deveriam regular as nossas percepções de vida, a nossa conduta e tudo mais, né? E lembrando que a igreja tem um papel profético, você tem que falar sobre o que está errado. Mas eu nunca mencionei nomes e nunca defendi nomes. Usei, olha, isso aqui está errado, essa atitude está errada, essa conduta está errada. E um pouco antes das eleições, eu lembro de ter listado as orientações apresentadas por um time de teólogos brasileiros ali no The Gospel Coalition no Brasil, que eu achei muito interessante, muito bem resolvida. Eu falei, olha, isso aqui deve ser digamos, o seu frame para escolher um candidato. Não tinha nenhuma indicação de candidato A, B, se deveria ser de um espectro ou outro da política. Mas estava lá, né? Algo que refletia os princípios bíblicos. Terminou o culto, rapaz, começou a chover mensagem no meu WhatsApp de críticas, porque você está enviesado, você está falando em prol do candidato X. Então,
E outros criticando, então quem deveria ser mencionado por você no culto é o candidato B. Dos dois lados, apanhei dos dois lados ali. Depois, eu falei, uau, o que está acontecendo? Bom, onde eu quero chegar com tudo isso? O meu trabalho hoje, e eu sei que tem havido uma preocupação muito grande dos pastores em relação ao que vai acontecer, que a gente vive um repeteco de 2022, e eu creio que em alguma medida viveremos. O que nós precisamos continuar a fazer, a despeito das pauladas que levemos, é fazer aquilo que Paulo recomenda a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4, versículos 1 a 5. Prega a palavra. E aguenta o tranco. Por quê? As pessoas vão buscar para si mestres que falarão aquilo que elas desejam ouvir, inclusive nessa seara política. Eu não creio que isso vai mudar. Eu não sou otimista, eu sou bem honesto para você. Não creio que haja uma solução fácil para isso. A solução é simples. Evangelho, viva o Evangelho. O caminho é esse. Mas a questão é que o Evangelho, novamente, crença certa, mudando as minhas atitudes, mudando os meus afetos. Roger Olson, um livro chamado História das Controvérsias Cristãs, uma coisa assim, um livro muito interessante do Roger Olson. Ele fala que nós precisamos entender que a fé cristã ela dialoga com dogma, doutrina e opinião. O dogma é aquilo que é revelado na palavra e é inegociável. Não tem o que discutir sobre isso aqui. A doutrina, de certa forma, é o arranjo, é a sistematização daquilo que foi revelado em tópicos, em assuntos, e ele pode ter uma vertente mais aqui, uma vertente mais ali. Por exemplo, se você for conversar com um batista, ele vai falar para você com todas as letras que o batismo que vale é o batismo por imersão. Por quê? É uma questão doutrinária. E no terceiro ponto, na terceira esfera, você tem ali a opinião. Todo mundo teologiza, todo mundo faz teologia. O que regula o quê? E qual é a ordem? Dogma é o fundamento, é o alicerce. A doutrina, que já foi pensada, as confissões de fé, as profissões de fé, você tem uma história da teologia aí que é colocada, né? E depois você formula a sua opinião. Tem uma ordem, né? Tem uma hierarquia aí. O que acontece hoje? Começo pela opinião. A opinião vale mais do que tudo. Não tem perigo de dar certo. E quando você tenta chamar as pessoas para dialogar a partir daquilo que a palavra de Deus está falando, veja bem, eu não estou falando para você, eu não estou querendo impor a minha opinião sobre a sua. Espera aí, mas você está entendendo que a sua opinião precisa de um frame que a regule? A reação muitas vezes é bastante intempestiva e não muito simpática. E invariavelmente acaba com um cancelamento. O que a gente tem que continuar fazendo é isso, né? A teologia Rocky Balboa, né? Aprenda a apanhar e siga pregando a palavra. Sempre haverá aqueles que ouvirão, sempre haverá aqueles que serão transformados e que serão alcançados de tal forma a viverem essa vida diferenciada, que não parte para o clinch, que não parte para o sopapo, e que tenta, ok, vamos transcender esse problema aqui, vamos tentar pensar além dele, né? Existem hoje líderes e comunidades que dão suporte a qualquer opinião que você tenha, por mais maluca que seja. O combo espiritual está muito variado. Então eu vou procurar. A inteligência artificial até te ajuda a achar essas comunidades, se você não tiver paciência de procurar. Depois me lembro de te passar um fluxo de que religião você pode escolher, depende das suas preferências, inclusive se você gosta de carne de porco ou não. Olha só que interessante. E você acha, como a gente brincava no tempo que eu era gordo, você sempre acha um médico que vai receitar, vai dizer que você pode comer aquilo que você quer comer. Então basta você consultar uns 5 ou 6 que você tem uma dieta completa e continuar gordo. Essa história toda, vamos dizer, essas opiniões, você colocou claramente, em vez de elas serem fruto de uma doutrina que nada mais é que uma organização do dogma ou a organização da experiência com Deus, você uma vez foi encontrado por Deus. Uhum. Uma vez encontrado por Deus, você buscou a respeito dele, lendo a Bíblia, lendo a palavra, estudando um pouco. Você estrutura um pouco para entender aquilo que você creu um dia. E aí você forma a tua opinião a partir do momento que você... Na verdade, no fundo, se você seguir a sequência, a sua opinião vai ter maiores chances de ser o que pensa Deus a respeito. Em teoria, deveria ser assim. Mas, claro, é muito mais fácil eu acordar dizendo, eu acho que... Sim. Porque a minha vontade fala mais alto. Teologia intuitiva, né? Exatamente. Quando eu sou o Deus da minha história, Deus do meu dia, exatamente, um Deus com D bem minúsculo, eu vou definir que hoje eu vou para cá e acabou. Hoje eu vou resolver fazer isso, vou fazer aquilo.
O que vai dizer se eu sou feliz ou não é o resultado disso. Exatamente. É muito pragmático, de acordo com o meu querer, né? De acordo com a minha visão de mundo. E tem muita gente hoje fazendo até mais do que isso, mais do que dar opinião. Então, quando se fala em generosidade cristã, você tem hoje muita gente botando rios de dinheiro e ofertando verdadeiros rios de dinheiro, fruto do seu trabalho, para organizações que têm um viés X, Y, Z, não interessa qual, mas que fazem parte da comunidade que pensa como eu penso. Então, aqueles caras que pensam como eu se juntaram e começaram a fazer, ajudar populações que estão sensíveis a certos problemas, estão em vulnerabilidade. Sim. Vou lá e faço. Então, a assistência social, a generosidade deixou de ser algo que o meu coração se move a fazer, o que Deus me move a tal, porque eu vou investir no que o partido manda. A honestidade também passa a ser o conceito de honestidade passa a ser fluido. Eu sou honesto a partir do momento que eu defendo as causas da minha turma. Exatamente. Então, não importa qual. Então, eu torço para o Curitiba. Não interessa se o time fez ou não, se foi mão, se não foi. Eu vou lá e pego. Eu vou defender porque, afinal de contas, o que vale é o resultado. E assim vai. Justiça que se dane. Desde que seja para botar na cadeia aquele cara que eu não gosto, eu vou lá. Exatamente. Exatamente. E a gente está vivendo um momento assim no Brasil, né? Não só no Brasil, acho que também tem países próximos ao nosso, o Peru, por exemplo, é um deles, onde o maior perigo de vida que você tem hoje é ser candidato a presidente, você vai ser preso. Os últimos 20 anos mostram que todos foram. Então, por quê? Porque o novo rei se elegeu ou foi feito rei, morte ao velho rei. Viva o novo rei. E o povo todo fala, viva o novo rei. E eu calo a boca, porque aqui quem manda obedece quem tem juízo. E quer saber, eu vou me embora para Passárgada, porque eu tenho passaporte de Passárgada, por causa da minha avó, e eu vou viver lá, porque lá eu sou... amigo do rei. Mais amigo, eu pelo menos não sou inimigo do rei. No fundo, nós estamos repetindo o partidarismo. Sim. Repetindo isso tudo de uma forma ideologicamente coerente para a nossa própria satisfação. A gente está puxando a sardinha para o nosso lado. A gente está fazendo uma série agora em 1 Coríntios 15, né, falando sobre a ressurreição na igreja. Quando Paulo fala a respeito ele começa falando sobre a questão do problema, ou do impacto que a ressurreição deve ter na vida do crente. O impacto presente. Né? Não só a esperança futura, a esperança escatológica, mas o impacto presente. Se Cristo venceu a morte, é isso que a Bíblia fala. E essa vitória foi real. Ela foi sacramentada na cruz, no sepultamento e na ressurreição. A morte é, por definição, preço da corrupção. E se a morte foi vencida, significa que a corrupção foi também vencida. Em linhas gerais, onde esse meu argumento chega, a vitória de Cristo na cruz me habilita a lutar contra a minha própria corrupção, seja ela qual for. Não significa que eu vou vencer 100% do tempo os meus ímpetos de corrupção. Onde eu quero chegar com isso aí? É muito fácil olhar a corrupção ali, como eu falei há pouco. E eu sinto que está todo mundo horrorizado, por exemplo, com a corrupção que está sendo viscerada no país. Mas o ponto é, eu não quero perder, e com isso a gente faz esses movimentos mais, digamos, ideológicos, né? Com base naquilo que nós vemos, a gente está vendo, olha só, eu não disse que era assim, eu não disse que o sujeito, que o fulano agia de tal forma, está vendo como eu tinha razão, tenho ouvido isso direto. Eu quero dizer que o papel cristão é denunciar a corrupção, seja lá de onde for, seja lá qual for a fonte. O papel do cristão é denunciar a corrupção enquanto ele mesmo faz uma autocrítica, uma autoconfrontação da sua própria corrupção, sempre consultando a Deus no seu travesseiro. A dificuldade é, do que adianta eu ficar absolutamente indignado com a corrupção que está aí, mas na hora de passar a nota fiscal, na hora de prestar um serviço, tá? Olha, é o seguinte, você quer com nota ou sem nota, tá? Para tentar ganhar um pouco mais com a sonegação. Você recebe, tudo bem, quase todo mundo paga a conta da padaria, da panificadora lá com cartão de débito ou crédito. Mas você vai lá e recebe o troco a mais da padaria. Você devolve o troco a mais ou você fica com ele ou embolsa? Sabe essas pequenas corrupções do dia a dia? A mentirinha branca que eu conto para poder sair bem da situação, para não ficar tão mal. Nós precisamos aprender a lidar com as pequenas corrupções do dia a dia.
Quando eu me vejo distanciado da possibilidade da corrupção, eu sou tomado, eu fico mais suscetível a uma visão de mundo que não é a visão de mundo bíblica. E é esse o grande problema. É o outro que está errado. É o outro que tem que mudar. É o outro que precisa se arrepender. É o outro que tem que vir pedir perdão. É o outro que tem que fazer o voto de alguma coisa. É o outro que tem que... O problema é o outro. Amigo, isso está acontecendo nos gabinetes pastorais, quando você vai fazer aconselhamento de casais, aconselhamento de pais que não sabem o que fazer com os filhos, porque não querem mais andar com Deus. É o outro que... E não tem perigo de dar certo. Por quê? Se você não parte de um processo de autoconfrontação para entender tudo bem, eu não sou responsável último pela corrupção de Brasília. Né? E não adianta falar, eu não votei no fulano que lá está. Eu sou brasileiro, eu faço parte dessa realidade, eu estou vivendo isso aqui. Como é que o meu desconforto com o que está acontecendo lá é vivido, e como esse desconforto é vivido de tal forma que eu não me distancio da minha própria autoconfrontação, das pequenas maracutaias que eu faço no meu dia a dia. E quando eu falo maracutaia, eu estou usando uma palavra pesada aqui talvez, mas é aquilo que eu falei, comprar um produto falsificado. Temos os nossos desvios aceitáveis. Exato, a gente tem lá as nossas mentirinhas brancas, a gente tem lá o nível de tolerância, né, com determinados pecados ali, os pecadinhos intocáveis ali. Isso precisa ser combatido. É a primeira coisa a ser combatida, é a primeira linha de corrupção a ser combatida. O verdadeiro evangelho, o viver verdadeiramente o evangelho, trabalha primeiro nessa instância. Não é que ele vai deixar de olhar para o que está acontecendo no mundo e não ficar indignado. Primeiro eu tenho que resolver aqui para depois... Não. Eu olho, eu me indigno, eu falo, mas eu não deixo que isso me engane sobre quem eu sou. No fundo, se fizer essa análise, nós todos vamos ver que a corrupção vive em nós porque nós nascemos dentro dela. Eu não falo da corrupção política, estou falando da corrupção como ser humano. Então, nós somos falhos, a nossa tendência, nascemos em pecado. E assim vamos ficar. Nós precisamos da ajuda do envolvimento de Deus, da redenção de Deus sobre nós, para que nós possamos, inclusive, nos livrar dele. Exato. E isso me aproxima do meu irmão e não me afasta dele. Me faz mais simpático à dor dele, à dúvida dele, até mesmo ao equívoco dele. Não no sentido do equívoco, de ser simpático ao equívoco, mas aos movimentos que muitas vezes nos levam ao equívoco. Porque eu também estou sujeito a isso.